São Vicente, na vida pública dele que ele teve pelas vidas, ele tratou muito dos doentes, né? E muitas pessoas, às vezes até apedrejavam ele por causa do trabalho que ele fazia para Jesus. Eu me sinto muito triste com as pessoas que ficam no meio da rua, que não tem nada de comer. Elas são necessitadas de muitas coisas e não têm. Isso é muito triste. Já parou para pensar como é emocionante e maravilhoso como Deus quis usar do próprio ser humano para derramar seus dons, suas graças, para que esse próprio ser humano pudesse servi-lo para com o próximo, né? Mas ao mesmo tempo que isso é tão bonito e maravilhoso, também é triste e decepcionante, porque esse mesmo homem passou a errar o foco, né? O pecado deixou de ser pecado. Várias coisas que são consideradas pecado, muitas pessoas hoje enxergam como normal, já não é mais pecado. Infelizmente, da forma como estamos vivendo hoje, como estamos vendo o mundo hoje, não estamos muito longe de vermos tempos semelhantes a Sodoma e Gomorra, quando a podridão do pecado tornou-se um câncer sobre a face da terra e sobre o coração do próprio homem, né? Mas Deus, com a sua infinita bondade e infinita misericórdia, infinito amor por nós, quis depender do homem para pregar a tua palavra, para servir o próximo, para ajudar o próximo, para se doar para o próximo. Em 24 de abril do ano de 1581, no interior do sul da França, numa época não muito diferente da nossa, numa época marcada por guerras e doenças, numa pequena aldeia chamada Pouy, ali nascia Vicente de Paulo, o terceiro entre os 6 filhos do casal João de Paulo e Bertranda de Moras. A família possuía terras e um rebanho de ovelhas e outros animais. Todos tinham responsabilidades e o pequeno Vicente cuidava do pastoreio do rebanho. De tão jovem já era notável e impressionante a sua inteligência, generosidade e, o mais bonito, sua devoção a Maria. Os pais, João e Bertranda, ficaram motivados e o encaminharam aos estudos eclesiásticos para seguir a carreira sacerdotal e já havia completado 19 anos de idade quando foi ordenado sacerdote em 23 de setembro de 1600. A partir daí, ele seguiu para Roma a fim de continuar os seus estudos por mais 4 anos e recebeu o título de doutor em teologia e depois o bacharel em 1604. Mas para arcar com todos esses estudos, ele precisou lutar muito, dando aulas particulares para os filhos de algumas famílias da nobreza. Sua vida sacerdotal foi marcada por muitas dificuldades e desacertos. Estava muito preocupado em ajudar sua família em conseguir certa estabilidade financeira. Assim, ele passou a se relacionar com ricos e benfeitores. Entretanto, após os 30 anos de idade, iniciava-se uma profunda mudança espiritual na reflexão. Ele lutava com as dúvidas ao servir o próximo. Vicente descobriu o significado de sua própria vida. Ele experimentou uma conversão de vida e entrega à vontade de Deus e ao serviço constante em favor do pobre. Em contato com os camponeses, conheceu o estado de abandono religioso e miséria em que viviam as populações do campo. Percebeu que os pobres tinham necessidades urgentes e que, para ser fiel a Cristo, era preciso servi-los.
Começou então a pregar missões entre os pobres e a organizar diversas organizações de caridade. Passando a residir em Paris e enfrentando uma época de guerra, confusão política, de grandes problemas sociais e de desorganização da igreja, Padre Vicente passou a se dedicar inteiramente à evangelização a serviço dos pobres. Na década de 1620, Vicente conheceu uma bondosa colaboradora, uma mulher que também se tornaria santa, Luísa de Marillac. Luísa e Vicente juntos fundaram as Filhas da Caridade, um grupo com mais de 25 mil membros em todo o mundo atualmente. No início do século XVI, Vicente fundou a primeira entidade caritativa constituída de pessoas generosas e influentes do laicato que trabalhavam para cuidar dos pobres. Este grupo foi precursor das Damas da Caridade, a mais antiga associação do laicato feminino da Igreja. Hoje, são mais de 250 mil mulheres voluntárias em quase todos os países. Por mais de 3 décadas, Vicente trabalhou incansavelmente para chamar a atenção sobre as necessidades dos pobres. Ele foi relevante na criação de orfanatos, hospitais, serviços emergenciais para refugiados, tratamentos de soldados feridos e cuidado com os doentes e idosos. A vida de serviço de Vicente serve para levar boas novas aos pobres e dar voz aos excluídos. Ele não somente mudou o perfil da França, mas também inspirou milhões a continuarem sua missão mundo afora. Hoje, aproximadamente 2 milhões de pessoas seguem os ensinamentos de Vicente, não somente as entidades que ele fundou pessoalmente, tais como a Congregação da Missão, as Filhas da Caridade, as Damas da Caridade, que é a mais antiga ordem das mulheres laicas em atuação, com aproximadamente 250 mil membros atualmente, mas também de 500 mil de membros da Sociedade São Vicente de Paulo, em suma, sacerdotes, irmãos, irmãs, membros de movimentos laicos. Todos eles são inspirados pelo mesmo desejo de amparar os pobres e o marginalizado. Essa comunidade de São Vicente de Paulo, ela começou assim. Aqui era um coqueiro, e nesse coqueiro se colocaram-se uma cruz, e esta cruz, de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, era celebrada uma missa. E as famílias, às vezes, se reuniam aqui para rezar pela comunidade, para rezar pelos falecidos, diante dessa cruz. Até que os comerciantes, como era a família, eles começaram a se juntar com uns moradores e primeiramente, eles fizeram uma campazinha, eles falavam campa naquela época, né? De estuque. E ali, dia de domingo, a gente se reunia para rezar o terço, porque quando não tinha sacerdote. Mas de vez em quando os sacerdotes vinham lá uma vez ou outra. Até que aí começamos a fazer uma capela, fizemos uma capela. Essa capela foi feita pelos comerciantes que doavam, moradores também que de hoje em dia ainda frequentam a comunidade, prestam serviço na paróquia Bom Jesus da Penha, até que um dia surgiu um senhor chamado Padre Inhã, que veio visitar a comunidade de São Vicente. Então ele doou tudo o que é feito lá embaixo. Lá no primeiro piso, tudo aquilo ali foi feito com o que ele doou. Os primeiros que começaram a fazer a sapata da igreja se chamava Padre Sebastião dos Santos. Ele hoje deve estar com seus 78 ou 79 anos. Ele, juntamente com os que eram coroinhas, que ajudava ele a fazer a sapata da casa, da comunidade, que ele vinha da Bom Jesus, passava o dia com a comunidade, ali com aquelas crianças, ele fazia o serviço que dava para ele. Depois veio os pedreiros, que chamava-se seu Cantilho e seu Djalma. E os outros moradores se prestavam serviço. Mas ele era os próprios, pedreiros. O outro era simplesmente
como diz o nome, curiosos, mas ajudava, ajudava tanto. E a nossa juventude, que era Ricardo, Adriano, Delso, Paulo, que o pessoal chama de Paulinho, e muitos, na minha cabeça está vindo esses agora. E também os nossos coordenadores, um coordenador que Deus o tem onde ele bem mereça, que trabalhou muito nessa comunidade, se chama José Carlos. Que ele deu de tudo o que ele podia, ele e a família dele vinha para cá, trabalhava e cuidava da igreja. São tantos os padres que já se passaram por aqui, que ainda tem assim um pouco na minha mente, né? Que é assim os padres antigos. Mas esse sacerdote, Padre Sebastião, do fundo do coração, ele não sai da nossa mente, porque ele foi muito maltratado quando ele fazia essa pata. Aquelas pessoas que não gostavam não sei se era dos católicos, não sei. Até teve um dia que eles vieram para cá e nesse dia ele falou que as crianças não fizessem o que tinha que fazer, que ele fazia o buraco, os outros vinham e enterravam de novo. Aí ele foi reclamar, deram-lhe uma pedrada nele, e essa pedrada machucou, ele era branquinho, dos olhinhos azulzinhos, cortou lá nele aqui assim, e os coroinhas que estavam com eles ficaram tudo desesperados, porque eram tudo criança de 5, 6 anos e 8 anos, e ele sangrava muito, e a gente não sabia como é que a gente tinha que ajudar. Aí essa senhora chamada Memorina foi que veio, que cuidou muito dele. Não, gente, eles são criança. Mas crianças que de hoje em dia, graças a Deus, têm umas famílias muito maravilhosas, entendeu? Apesar de não seguir a comunidade, não ser católica, mas as famílias são muito maravilhosas, são pessoas cristãs. E o que eu tenho que falar? A comunidade de São Vicente de Paulo de hoje em dia ainda está de pé, porque existe pessoas de fé, né? E eu agradeço muito a Deus por participar dessa comunidade, que nós trabalhamos aqui com muito amor e carinho. A vida de São Vicente foi um perfeito exemplo de como a profunda compaixão pode mudar nossas vidas e comunidades. Conhecer Vicente nos permite descobrir o que inspirou e o caracterizou a isso, toca nossos corações, nos impelindo a atitudes de amor e justiça para transformar o mundo. Pregar as verdades sobre o que Deus quer de nós, sobre o que Deus sonhou para nós e sobre as verdades eternas, né? E dentre todos esses santos que nós conhecemos, esses santos de Deus, está São Vicente de Paulo, que nos deixou um grande exemplo de caridade, de amor, de compaixão para com o próximo, ajudando os pobres e todos os necessitados, principalmente os pobres, os mais pobres, porque São Vicente servia os pobres como se estivesse servindo o próprio Jesus. Então você imagina o quanto isso é maravilhoso, o quanto ele se dedicava e se doava. Damos graças a Deus pela vida e pelo exemplo de São Vicente de Paulo. Damos glória a Deus pela nossa comunidade ter recebido esse nome de São Vicente de Paulo. Damos glória a Deus pelo dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Eu me chamo Cauã Luiz Farias da Silva. Eu sou um coroinha, de mais ou menos há uns 4 anos. Meu nome é Camila da Silva do Nascimento, tenho 10 anos, faço parte da turma da Perseverança. Meu trabalho aqui é a câmera e a claquete. Meu nome é Daniele do Nascimento da Silva, tenho 11 anos, sou da Perseverança e ajudo a tirar fotos dos bastidores. Meu nome é João Vitor, tenho 12 anos, sou da Perseverança, estou ajudando na produção. Meu nome é Matheus, tenho 10 anos, sou da Perseverança, sou coroinha há 4 anos e ajudo na produção. Meu nome é Kate Ribeiro, tenho 12 anos, sou da Perseverança
e também sou coroinha e estou ajudando na produção. And yo, I crave the feeling of my feet walking on